John Arias virou alvo de disputa importante entre clubes brasileiros. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história. E Pedro está fora da final da Libertadores da América, jogo contra o Palmeiras, e desfalca o Flamengo daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e fala também as últimas do mercado, bastidores, finanças. Aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Pedro, que está fora da temporada de 2025. Centroavante do Flamengo, passou por exames médicos na manhã dessa quarta-feira que apontaram uma lesão grave, bem parecida à do goleiro Neto do Botafogo. Vale a lembrança de que o Neto precisou passar por cirurgia e só volta no ano que vem. O caso do Pedro é menos grave, não haverá necessidade de intervenção cirúrgica, até porque não houve a ruptura total do músculo, mas Pedro vai precisar de mais algumas semanas de recuperação e, no melhor dos mundos, estará à disposição do Flamengo no início do Campeonato Brasileiro de 2026. Você sabe, o Brasileirão do próximo ano se inicia em 28 de janeiro. Dessa maneira, o Pedro não encara o Palmeiras no dia 29 de novembro, data da final da Libertadores, e fica também de fora dos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Um grande balde de água fria em todo o planejamento feito pelo rubro-negro, que nas últimas semanas tratou do Pedro e da sua fratura no antebraço. A expectativa é de que ele voltasse a jogar contra o Bragantino no próximo sábado, estivesse em campo mais alguns minutos contra o Atlético Mineiro para ter ritmo de jogo para o confronto contra o Verdão. O próprio Pedro usou suas redes sociais para falar o seguinte, abre aspas, nação, passando aqui para dizer que o Flamengo, o momento em que o clube vive e os jogos que possui pela frente são muito maiores do que a minha ausência nessa reta final. Agradeço a todo o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se entrega muito no dia a dia de jogos. Hoje temos a primeira final. Que estejamos juntos apoiando e levando o Flamengo às glórias que ele merece. Sempre será Flamengo. Vale a lembrança de que quando cita a Primeira Guerra, o confronto contra o Fluminense, Flamengo visitando o Fluminense no Maracanã, jogo que pode permitir ao Fla manter 3 pontos de distância em relação ao Palmeiras. Bora fechar o vídeo para falar sobre John Arias. O meio-atacante colombiano está sendo, sim, disputado por 3 clubes brasileiros. Fluminense, Palmeiras e Flamengo estão bastante atentos a toda a dificuldade de Arias com a camisa do Wolverhampton. Ele se mudou na metade desse ano para o clube inglês e por lá nada deu certo. Até aqui, 12 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Para piorar, o Arias ainda virou reserva. Ele saiu no intervalo da derrota para o Fulham por 3-0, contra o Chelsea na última rodada antes da data FIFA, nem sequer saiu do banco de reservas. Para piorar, o time dele, o Wolverhampton, é lanterna do campeonato inglês. 2 pontos conquistados depois de 11 rodadas. E está muito claro que o Wolverhampton será rebaixado ao fim dessa temporada. E é por conta desse rebaixamento que os clubes brasileiros já começaram a disputa para contar com o retorno do atleta. Vale a lembrança de que o Fluminense tem a prioridade na recompra do jogador, ou seja, se o Flu igualar qualquer oferta de times brasileiros, é para o Fluminense que o Arias voltará. Só queria registrar que o Arias ainda pretende continuar no futebol europeu por mais algum tempo. Quando ele deixa o Fluminense para jogar no Wolverhampton, ele aceita ganhar menos na Inglaterra do que ganhava nas Laranjeiras pelo sonho de jogar no exterior, mais especificamente no futebol inglês. A julgar pela fase atual, a passagem dele pelo Wolverhampton deve ser curta. Talvez no máximo até junho do ano que vem, mas o Arias vai dar preferência a clubes do exterior. E já dá para contar que o Galatasaray da Turquia é um dos interessados na contratação do meio-atacante de 28 anos de idade, que enquanto jogava pelo Fluminense deixava excelente impressão. O Flamengo namorava o Arias ainda quando ele jogava no próprio Fluminense. Já o Palmeiras vê a possibilidade da contratação do Arias como um grande negócio, mas qualquer movimentação envolvendo o Arias vai acontecer apenas a partir da metade do ano que vem. E aí, torcedor do Flamengo, seria uma boa para o Mengão o John Arias? Deixa aí a sua opinião, o seu comentário, informação do Nicola aí para vocês. John Arias pode ser um alvo do Flamengo aí no ano que vem. Deixa o seu comentário, a sua opinião, e informação que saiu no Flamengo foi sobre o Pedro. Informação urgente que o Pedro está fora aí da final da Libertadores.
não jogou contra o Fluminense, né, na derrota de ontem no Maracanã, 2-1 para o Fluminense. O Flamengo desperdiçou uma baita oportunidade de sacramentar aí um título brasileiro, porque o Palmeiras empatou contra o Vitória, mas a notícia ruim é do Pedro. E o Vene Casagrande traz mais informações sobre o tema. Eu deixo aqui agora tudo que o Vene Casagrande trouxe de novidade aí sobre o atacante Pedro do Mengão, que infelizmente vai ficar de fora aí da finalíssima da Libertadores. Para as informações envolvendo o atacante Pedro, tudo sobre o Pedro. Eu já vou logo responder essa pergunta aí que está na capa do vídeo, se é blefe ou não é. Não é blefe do Flamengo, muito pelo contrário. A lesão na coxa esquerda do atacante é grave, E assim, como ele se machucou? Vamos trazer todos os detalhes. No treino de terça-feira, na parte final já da atividade, em uma inversão de bola, ou seja, ele chutou a bola para lançar para um outro jogador, ele sentiu as dores na coxa esquerda e aí ele pediu para sair da atividade, saiu da atividade e lá no Ninho mesmo ele foi levado para fazer um exame, uma ultrassom, porque o Flamengo tem isso à disposição lá no CT Ninho do Urubu, uma máquina de ultrassom, falando aqui de maneira resumida, sucinta para vocês entenderem, e nessa máquina já foi apontada a lesão. E aí no dia seguinte, o Flamengo fez de propósito, deixou algumas horas até para, enfim, fazer um exame melhor, ter melhores detalhes. No dia seguinte, pela manhã, cerca de 7 horas da manhã, foi inclusive a hora que a gente divulgou a foto do jogador lá no hospital, foi um hospital particular na Barra da Tijuca, ele foi realizar a ressonância magnética. E essa ressonância, o diagnóstico foi uma lesão no reto femoral. Então, é um local extremamente delicado. É um músculo que as pessoas que trabalham no futebol, os médicos, a medicina esportiva diz que é o músculo de força da coxa. Então, é um músculo muito delicado de cicatrizar quando sofre uma lesão. E demora muito mais, além de ter sido uma lesão grave, de 2 a 3, grau 2 a 3. Só para vocês terem noção, é a mesma lesão que o goleiro Neto do Botafogo teve. A diferença é que a lesão do Neto foi mais grave, porque teve rompimento do músculo. E aí ele precisou passar por cirurgia para poder corrigir essa lesão que ele sofreu na coxa. Mas foi a mesma lesão, só que a do Pedro foi um pouco menos grave e ele não vai precisar passar por cirurgia. Mas o Pedro só volta no que vem, gente. Isso está certo. Isso está certo, não é blefe do Flamengo, muito pelo contrário. Infelizmente, o Flamengo gostaria de estar blefando, embora as pessoas dentro do Flamengo não vão confirmar que ele está fora da Libertadores, não vão dizer nada disso, vão tentar esconder o jogo, mas todo mundo que apura sabe, e eu, enfim, apurei com várias pessoas, eu não tirei isso da minha cabeça para chegar e gravar um vídeo e dizer, ai meu Deus, ele está fora da Libertadores. Não estava supondo. Tanto é que eu vi pessoas dizendo que é suposição, dizer que ele está fora da Libertadores. Não é suposição, é ter acesso a exames médicos. E eu, quando publiquei a foto, já tinha acesso aos exames, já tinha acesso através de fontes do hospital, inclusive. E o Pedro também se posicionou. Olha o que o Pedro disse. Nação, passando aqui para dizer que o Flamengo, nesse momento que o clube vive, os jogos que possui pela frente são muito maiores do que minha ausência nessa reta final. Agradeço todo o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se entrega muito no dia a dia em jogos. Apoiem sem parar como sempre fazem. Todos que estão ali colocam o clube como prioridade, disse o Camisa 9. Então o próprio jogador, ele já está dizendo que ele está fora dos jogos, dessa reta final da temporada. O próprio atleta está dizendo aí publicamente. Então, é a verdade, gente. Não é blefe, não tem nada disso. Agora, eu vou ser muito sincero. Eu não vou chegar aqui e dizer que o Flamengo errou alguma coisa. Seria leviano da minha parte. Não tenho essa informação de verdade. Óbvio que eu apurei, perguntei, mas ninguém vai me dizer isso. Agora, o Pedro é um atleta que ele passou por 2 cirurgias no joelho já. A gente sabe que jogadores que passam por cirurgias como essas no joelho sofrem em algum momento com lesões musculares. E foi o caso do Pedro. Só que o Pedro
cara, uma falta de sorte absurda, porque, de verdade, toda vez que ele vive um grande momento, acaba acontecendo algo nesse sentido. Foi assim nos tempos de Fluminense, quando ele estava convocado para as Olimpíadas, se eu não me engano. Foi assim no Flamengo, quando ele precisou passar pela cirurgia, e ele se machucou, inclusive, na seleção brasileira, e está sendo agora, primeiro com a fratura no antebraço. Inclusive, a fratura no antebraço vai muito bem, obrigado. Se não fosse essa lesão muscular, ele estaria em campo no sábado contra o Red Bull Bragantino. Esse era o planejamento adotado pelo Flamengo. Agora, não vai acontecer. Inclusive, muita gente me pergunta assim, se o Flamengo for campeão da Libertadores, será que ele tem chance de ir para o Mundial, Intercontinental? Não, ele não tem chance. Ele vai ser preparado para o início da temporada, para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 28 de janeiro, pelo menos é o que está previsto nesse momento. Então, galera, assim, de verdade, com muita tristeza, porque eu sou torcedor do Flamengo, sou humano também, porque eu me coloco no lugar do atleta, com muita tristeza eu digo, ele está fora da Libertadores da América. E o meu papel como jornalista é informar e trazer aquilo que eu apuro. O que eu apurei, o que eu venho apurando desde o começo, é isso. Jogador com uma lesão grave, jogador fora da final da Libertadores e só volta na temporada 2026. Salve, torcedor do Flamengo, seja bem-vindo aí ao Flamengo News, todos os dias conteúdo exclusivo do Flamengo para vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. O Flamengo que perdeu para o Fluminense, um péssimo resultado aí para a torcida do Mengão, que poderia ter disparado na frente do Campeonato Brasileiro. Palmeiras empatou com o Vitória dentro do Allianz Parque, e o Flamengo desperdiçando uma baita chance aí de disparar e ficar o líder, né, sozinho na frente do Verdão. Deixa sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vamos Mengão!